Bom, você falou em ditadura, o nosso site destaca uma reportagem da Opera Mundi, né, que vem da agência pública, e de que o Instituto Butantan fez o seguinte, produziu veneno para a ditadura chilena assassinar opositores. Estou com a matéria aberta aqui do Sérgio Barbo, por meio de análises forenses, um dente pode recontar a história. Em fevereiro do ano passado, laboratórios do Canadá, Dinamarca e do Chile anunciaram que vestígios da toxina botulínica foram encontrados no molar do poeta Pablo Neruda, reforçando uma antiga tese de que o escritor, senador e diplomata chileno pode ter sido assassinado pela ditadura. E aí eles chegam, a reportagem constata que o Instituto Butantan produziu o veneno para a ditadura chilena assassinar opositores. Documentos inéditos revelam que junta militar chilena visitou Butantan em segredo com oficiais do regime brasileiro. Sakamoto, algo bastante grave. Desculpa eu de novo. Grave, mas não, é claro, não é uma surpresa. Afinal de contas, é registrado, amplamente registrado, um forte nível de colaboração entre as ditaduras do Cone Sul, né, durante esse período, desse triste quadro da nossa história, né? Havia uma colaboração intensa, né, entre as ditaduras, exatamente no sentido de tentar atingir dissidentes, atingir críticos aos regimes, né? Então, você tinha operações, inclusive, de caça, né, de extermínio, né, tinha atuação conjunta, né, desses grupos. Isso, na verdade, eu digo, serve para a gente lembrar, esse tipo de ação serve para reforçar, né, o 31 de março que está aí. A gente está no 13 de março, 31 de março está aí, né, apesar do governo Lula não vai estar muito interessado para não gerar, não comprar nenhuma briga com os militares, o que, na minha opinião, é um comportamento, desculpa com todo respeito, mas covarde, né? Por quê? Porque são 60 anos do golpe militar de 1964, de 31 de março de 64, ou 1º de abril de 64, depende de quem e de como isso é contado, né? E é um momento importante, não é um momento para ficar tripudiando os militares, não é isso que está sendo discutido, mas apontando responsabilidade, exigindo para que seja claro, né? Tem muitas famílias que ainda esperam os corpos dos seus mortos, né? Ou seja, o direito à memória e à verdade é um momento de se cobrar isso, né? E é um momento de se cobrar mudanças institucionais no Brasil para evitar que aquela pouca vergonha que aconteceu entre 64 e 85 volte a se repetir. A gente passou muito perto de ter uma coisa semelhante, né? Antes tinha sido um golpe dos militares e dos civis em 64, agora foi Jair. As pessoas, na verdade, não olham isso porque existe essa dificuldade, existe toda uma disputa nas redes, etc., que faz com que fatos concretos passem a ser vistos como narrativas. Mas o futuro vai olhar para cá e vai falar: poxa, eles quase incorreram no erro de novo. Né? Então, é um momento importantíssimo, seria um momento importantíssimo para pegar histórias como essa, para tentar entender a gravidade do que é uma ditadura militar, né? Não estamos falando de direita e esquerda, estamos falando de ditaduras, né, que podem ser de direita e de esquerda, né? Agora, você vai pegar a gravidade de uma ditadura, a gente devia estar contando histórias como essa, a exaustão, né, inclusive para os nossos jovens, até entrasse nos ossos e nas vísceras deles essas palavras, para eles entenderem que a liberdade da qual eles desfrutam hoje não veio de mão beijada, não veio pelo TikTok, mas custou o sangue, a saudade de muita gente. Então, eu acho que o 31 de março não é para ficar lamentando, não, mas é proativo, é usar o 31 de março para discutir formas de evitar que isso volte a acontecer. Tem projetos de lei no Congresso Nacional que tratam, por exemplo, da questão de mudar o artigo 142, deixar mais claro, né, com relação aos artigos o artigo que os militares sempre citam como, nós somos o poder moderador é uma pinóia, é uma distorção do texto, deixa mais claro aquele texto, então, para que não tenha esse tipo. Textos mudanças em lei para impedir participação de pessoas da ativa, se quer se candidatar, beleza, largue a farda definitivamente. Você tem um monte de projetos importantes para tentar disciplinar a relação entre a caserna e as instituições políticas. Os militares desenvolvem uma importantíssima missão no Brasil, mas essa missão precisa ser levada a sério. Vai proteger fronteira, não vai ficar olhando urna eletrônica. Então, Diego, que se conte histórias como essa para a gente poder lembrar daquilo que a gente não pode repetir.
Exato, Cris. E é claro que essa relação, né, do Pinochet com o Instituto Butantan já tinha sido noticiado antes pela imprensa chilena. Estou vendo aqui também, descrita há tempos pela Justiça do Chile, mas de qualquer maneira é importante a gente ter acesso a essa informação. Como disse o Sakamoto, está chegando aí o 31 de março. Exato, é o direito à memória, como bem disse o Sakamoto, né? A gente está, na verdade, a ditadura, o período da ditadura militar no Brasil não está tão longe assim, nem tampouco está o risco de uma retomada está enterrado. A gente vê a extrema-direita aí querendo crescer para cima. A gente está investigando nesse momento, a gente está fazendo uma investigação no país, a Polícia Federal está fazendo uma investigação justamente sobre uma tentativa de golpe. Então, se a gente não olhar para o que a gente fez, a gente não tomar a iniciativa, inclusive do direito as pessoas, os familiares que perderam pessoas durante a ditadura, saberem qual foi o destino, quem foram os responsáveis, né? Isso é um direito das pessoas. E aqui, eu estava lendo aqui um pouco da matéria da agência pública, foi motivada essa história a agência pública fez uma ampla investigação aqui relacionando o Instituto Butantan à ditadura militar no Brasil e aos envios da toxina para o Chile, e essa investigação da morte do Neruda foi motivada, é um pedido do próprio Chile. O Chile mandou, nesse ano ainda, reabrir as investigações sobre a morte dele. Então, quer dizer, a gente tem uma iniciativa do país de investigar e dar nome ali aos bois, né? Dizer o que aconteceu, quem participou, quem colaborou, quem matou. A gente gostaria de ver isso ser retomado no Brasil também, né, Diego? Uma investigação séria, o registro histórico, os nomes das pessoas que torturaram e mataram, para que isso fique claro, para que fique claro no Brasil de uma vez por todas, para quem não está claro, se é que não está claro de fato para alguém, que a ditadura mata, né, Diego, e que ela não pode, a gente não pode viver nem à sombra da sua ameaça. Muito bom, Cris. Obrigado por